O pastor e ex-deputado Abílio Santana foi desmascarado após mentir descaradamente numa entrevista concedida ao site comunista, aquele que diz que Flor de Lis é inocente e que Lula é honesto. O youtuber André Carpano desmascarou Abílio Santana e eu vou mostrar para você nesse vídeo. E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre acompanhando aí. Como sempre, os mesmos discursos de ódio, né? Só quero citar que ontem, pelo menos aqui na minha cidade, deu tipo uma chuva, né, de raios, de relâmpagos. E quando eu digo chuva de raio, é que só tinha raio, não tinha chuva, não tinha água, não tinha nada. É raio o tempo todo, de, sei lá, 9, 10 horas da noite até o amanhecer do dia. O negócio foi feio. Saiu um monte de notícia aí, um monte de portais, só coisa terrível, parecendo que tinha pisca-pisca no céu. Coisa bonita de se ver, porém assustadora e perigosa também, porque podia acertar alguma casa, algum veículo, pessoas, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Fora essa coisa natural aí, né? Vamos falar sobre o Abílio Santana. O Abílio Santana concedeu uma entrevista, né, no site que defende Flor de Lis, que diz que Flor de Lis é inocente, que defende o Lula, né? Agora que o Lula fez um acordo aí com aquelas pessoas que gostam de interromper vida de bebê, ele quer se desvincular ali do lulismo, né? Assim, o problema não é defender o Lula. Ah, não, eu gosto do Lula, coisa do tipo, por causa de uma coisa específica. Ah, porque ele é o pai dos pobres e coisa do tipo. Outra coisa é você defender o Lula porque ele apoia, né, a interrupção de bebês e coisa do tipo. E aí, depois que o Abílio Santana fez uma entrevista, né, concedeu uma entrevista lá no Chico Gospel, ele mentiu descaradamente acerca dos Gideões, dizendo que não pregaria nos Gideões porque ela é uma farsa. Os Gideões é uma farsa. E que a mulher, a viúva, né, do pastor Cisino Bernardino estaria passando necessidades, que quem sustenta ela é o pastor Abílio Santana, que o outro filho do pastor Cisino foi enterrado como indigente, né? O outro filho do pastor Cisino vende churrasquinho na praça lá de Camboriú e assim por diante, né? Saiu distribuindo aí milhões de mentiras que vão ser desmascaradas já já pelo youtuber André Carpano. O interessante é que em anos passados, né, que os Gideões era uma vitrine, né, que os Gideões era o berço, né, das aberturas de agenda, o Abílio Santana não falava que era uma farsa, pelo contrário, ele sugou até a alma aquilo que os Gideões poderiam oferecer. Porque se você não sabe, quem pregava nos Gideões, mesmo que fosse anônimo, e assim, a grande maioria das pessoas foram descobertas nos Gideões. Paulo Marcelo, Elson de Assis, Adeildo Costa, Hidecaso Takayama, mas quem? Marco Feliciano, Abílio Santana, né? Quer dizer, o Abílio Santana ele já tinha uma famazinha um pouquinho antes, né, dos Gideões, mas só regionalmente, só ali na Bahia. Fora da Bahia ninguém conhecia ele. Foi através dos Gideões que ele também teve uma notoriedade nacional e internacional também. E outros pregadores, outros pastores, outros conferencistas. O Gideões era a vitrine do meio gospel, né? Durante muitos anos foi até a morte do pastor Cisino. Depois que ele morreu, virou uma bagunça, o Reuel assumiu, só fez besteira, só fez groselha, só fez caquinha, e aí saiu inclusive uma polêmica dele, da cervejinha, né? Que ele tava ali tomando a cervejinha no churrasquinho, e aí alguém filmou e falou: Varão, não filma não, não filma não. E aí foi a derrocada dele, ele negociou para sair dos Gideões, né? Ele recebe uma bagatela aí, eu fiquei sabendo na época que foi de 25 mil, mas, segundo o André Carpano, ele recebe 50 mil reais ali para poder passar o bastão para outra pessoa, né? Para o outro presidente lá. Então, vamos reagir a esse vídeo do nosso parceiro André Carpano e ver o que ele tem a dizer sobre essas mentiras, né, do Abílio Santana. Eu não sei por que ele inventou de fazer isso, né, mentir descaradamente, sabendo que haveria pessoas para desmenti-lo, né? Mas enfim, vamos embora, vamos que vamos. Cadê? Apertei até o botão errado aqui. Agora. Nossa, travou, foi tudo.
Pronto, estamos aqui no canal do nosso parceiro André Carpano. Você que ainda não assistiu esse conteúdo no canal do André Carpano, se inscreve lá, assista esse conteúdo, você que quer ver esse conteúdo. Sem a minha participação, sem os meus comentários, vá lá no canal do André Carpano e assista na íntegra, e se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos que vamos. Deixa eu só ver como é que tá aqui o volume. Acho que tá bom. No último dia 18, houve uma entrevista com o ex-deputado Abílio Santana lá no site comunista. O site está tentando se desvincular da imagem lá do companheiro de 9 dedos após aquela ligação lá com a interrupção da gravidez. Parece que o site está querendo se distanciar, pelo menos por enquanto. E por lá, o ex-deputado acabou fazendo 5 comentários que estão chamando muita atenção. Dado o momento, ele afirmou que a viúva do Cezinho Bernardino, a irmã Elba, havia sido expulsa da própria residência após o velório do seu marido. Eita. E para minha surpresa, a irmã Elba, que era a esposa do pastor Cezinho, que na realidade ela era uma enfermeira do pastor Cezinho. Ela agia mais como enfermeira do que como esposa. Porque eu já fiz algumas viagens com o pastor Cezinho, e o pastor Cezinho, ele era muito debilitado, com aquela idade, viajando, a perna dele sangrava, e ela dava o remédio para ele na hora certinha, e aquilo me encantou, né? A maneira como ela atendia ele. Ela era enfermeira ela é enfermeira de formação, e ela agia mais como enfermeira do que como esposa dele. Então, uma mulher assim que deveria ser cuidada, né? Porque é o patriarca das missões no Brasil, né? Deus não é injusto. E chegou ao meu conhecimento que quando voltaram do enterro, a primeira coisa que falaram para ela foi: arruma tudo que é seu e pode ir embora. Pô. Eu disse: mas isso procede? Procede. Eu tomei informação com mais 4 pessoas e bateu a informação. Eu digo: que desgraça é essa? Pode ir embora. Pode ir embora. Ele também afirma que ela vivia desamparada da igreja e que apenas recebia uma ajuda de custo do Ministério do Madureira. Rapaz, a irmã Elba hoje, para quem não sabe, é a nossa igreja quem mantém ela. Todo mês, Presta atenção, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mandam ajuda para ela não passar necessidade. Só desgraça, irmão. Ele também afirma categoricamente que Benaia teria sido enterrado como indigente, filho do pastor Cezinho Bernardino. O Benaia, um dos filhos do pastor Cezinho, foi enterrado, propriamente dito, como indigente, após a morte do pastor Cezinho. E por fim, que o filho mais velho do pastor Cezinho Bernardino estaria vendendo espeto e vivendo na Rua da Armadura. O filho mais velho, eu até me emociono, o filho mais velho do pastor Cezinho, o pastor Rubem, um homem digno de respeito. E eu sei que todo trabalho é honroso, todo trabalho é digno, todo trabalho é digno. Se alguém quiser encontrar ele, é chegar na praça de Camboriú. Ele está vendendo churrasquinho ali, para não morrer de fome. Isso é uma desgraça. E pode propagar isso é um absurdo. Entretanto, nesse último sábado, o neto do pastor Cezinho Bernardino, o Alisson Bernardino, decidiu desmentir Abílio Santana. E lógico que, em suas palavras, além de ele esclarecer o tipo de casa que a viúva tem e todas as condições, ele explica paulatinamente os seus 4 salários. Só que essa questão da fala dele concernente à irmã Elba, a qual tem o nosso respeito, o respeito da família, durante, né, se você acompanhar o funeral que foi transmitido, a câmera ligada 24 horas durante o funeral do pastor Cezinho, nos momentos finais, se você acompanhar ali e conseguir o trecho, você vai ver que o pastor Reuel Bernardino, ele cita falando: irmã Elba, o que depender da família, o que depender dos Gideões, nós vamos estar sempre com a senhora, sempre ajudando. Então, da fala da família, a família estava para apoiá-lo até o momento que ela quisesse o apoio da família. E então foi feito o sepultamento do meu avô, do pastor Cezinho Bernardino, e a irmã Elba ficou na casa que ela morava com o meu avô o tempo que ela precisou ficar. É uma inverdade. Ninguém da família Bernardino mandou a missionária Elba embora. Opa. Ninguém. E não teria nem o direito de mandar, sendo que ela foi a cuidadora, a esposa, a companheira do nosso saudoso avô, pastor Cezinho Bernardino, a mulher que esteve sempre lado a lado
Durante 11 anos, né, da vida do meu avô, ela foi a companheira que cuidava, viajava. Então a família não se intrometeu em momento nenhum teve fala para ela se retirar da casa ou ir embora imediatamente. Não. O meu avô partiu para a eternidade e deixou para a irmã Elba uma casa que ela começou uma reforma, ainda não terminou, uma casa muito grande do lado da casa onde ela residia com o pastor Cezino Bernardino. E o meu avô construiu outra casa nova, do jeito que ela queria, na rua de trás, que é a residência que ela mora, né? Então, tipo assim, ela foi muito bem amparada, está sendo amparada até hoje. Na fala que eu pude entender ali do pastor Abílio, que ela falou que o ministério, né, que ele falou que o ministério dele que está sustentando a irmã Elba, senão ela estaria passando a necessidade, eu não posso concordar com isso. Uma observação aqui. Apesar de tudo isso, ele cita, digamos que como uma forma de exemplo, uma informação que ele recebeu concernente ao Abílio Santana e deixa ali um recado para ele, para saber lidar com falsas informações. Porque é uma inverdade. Eu não vou citar os valores X, eu tenho aqui, porque eu liguei ontem para Camboriú e peguei, né, com um grande amigo, todos os relatórios, mas tipo assim, a irmã Elba hoje, ela é salariada pelos Gideões, ela recebe um bom salário pelos Gideões, ela recebe um bom salário pela igreja, ela recebe o INSS, que era do pastor Cezino, e ela recebe um ótimo salário da convenção. Eu posso afirmar para vocês que o salário da missionária Elba hoje passa de 10 mil reais. Tá entendendo? Então, tipo assim, ó, se o ministério que o pastor Abílio faz parte está dando um sustento a mais para a missionária Elba, glória a Deus, mérito, merece, né? Mas não usar uma rede social, a gente sabe que o pastor Abílio, ele é um formador de opiniões, ele tem muitos seguidores. Agora, tipo, antes eu acho, na minha simples opinião, de falar algo, levante o telefone, ligue para a base, ligue para a missionária Elba, ligue para Camboriú, ligue lá para a diretoria, procure saber. Um exemplo, pastor Abílio, ao não se reeleger, saiu burbúrios, comentários que estava passando necessidade, que ia sair da convenção, que formou uma dívida muito grande e não se elegeu. Burbúrios, comentários que eu ouvi. Então eu ouço de terceiros, sei que é uma inverdade, porque sei que o pastor Abílio pastoreia uma igreja abençoada, sei que tem uma agenda abençoada, sei que tem uma condições de vida abençoada, aí eu ouço de terceiros que eu nem conheço, rodinhas de comentário, eu vou usar um canal para falar uma inverdade. Antes de eu falar, eu tenho que pegar e ligar para a fonte. Mas o Alisson Bernardino foi esperto aqui. Ele fez uma jogada. Ele falou assim, falaram aí também que o Abílio tá falido, que o Abílio contraiu um monte de dívida, que o Abílio não tá sem dinheiro, tá passando necessidade, tá querendo sair da convenção e tal. Ele fez uma jogada ali, querendo dizer pro Abílio, olha, eu sei do que tá acontecendo. Eu sei que você tentou se reeleger, que você fez uma dívida gigantesca para se eleger, se é para comprar voto, sei lá, que é para fazer campanha e tal, e que você hoje tá na piora. Mas eu vou dizer aqui que é mentira, que você tá na vida boa, que você tá na vida mansa, que você é isso, que você é aquilo. Muito boa jogada aí do Alisson Bernardino. Conversar com a fonte, procede? Tá passando necessidade? Por que ontem mesmo você falou que quer fazer a live hoje, Alisson? Eu falei não. Por que não? Porque eu liguei para Camboriú, eu levantei informações, né? E a missionária Elba tem aqui tudo anotado, né? Ela tem então 4 salários dos Gideões, da igreja, do INSS e da convenção. Segundo alguns portais, ele também disse que seu pai recebe uma aposentadoria muito boa e vive uma vida sossegado passeando e pescando. E ressalta que não vive nas ruas vendendo espetinho para sobreviver. E que o seu tio, Benaia, ele não foi enterrado como um indigente. Está em um jazigo, onde há um mausoléu de toda a família Bernardino. Agora, está também viralizando um vídeo onde a própria viúva acaba, em um testemunho que ela cedeu em uma determinada instituição, dando uma resposta para o Abílio Santana, se ela está ou não passando necessidade e se só tem o auxílio da igreja do Madureira. Eu não só fui, porque a gente trabalhou na área da saúde, eu não só fui cuidadora dele, mas temos uma vida muito linda, muito exemplar. Mas os seres humanos, eles passam assim, como fosse desrespeitando a tudo e a todos, e nos condenam. E por nós nascermos mulheres, na América Latina, eles acham assim, o marido morreu, ela morreu junto. Não, eu estou viva. Quem me chamou para a obra de Deus foi Jesus que está vivo, o ressurreto. Para eu estar casado com um homem que viajou o mundo todo e nós acompanhamos ele em alguns lugares, e íamos campanhar, se você não for de oração, se você for uma pastora patricinha, minha filha, você fica no meio do caminho.
Verdade. Então eu não tive tempo, irmão, de ser até hoje mulher, desde que eu aceitei a Cristo Jesus. O meu Senhor me levou já para oração, para buscar Deus, para clamar. E uma das coisas que me levou a estar casada com o pastor foi a obediência a Deus, submissão a Deus. E o Senhor compartilhou este momento de 11 anos, 2 meses, 2 dias casado com ele. Mas ele foi meu pastor durante 18 anos. E uma igreja pequena lá no interior de Jales, chamada Igreja Pentecostal, creio eu na Bíblia, confiabilizou no meu ministério, junto com a Assembleia de Deus, e nos ajudou me mantendo durante 18 anos. Bom, enfim, para encerrar esse vídeo, é lógico, eu também tenho que deixar aqui a minha bolacha de fogo e externar a minha humilde Bolacha de opinião. fogo. Para quem não sabe, algumas coisas que acontecem dentro dos Gideões acabam viralizando nos bastidores. Por exemplo, aquela história que surgiu alguns anos atrás e que teve uma suposta orgia, onde estavam envolvidos muitos pastores, e foi ventilado inclusive o nome do próprio Abílio Santana. Os rumores dessa conversa eu já conhecia desde 2017. Esse papo é velho pra caramba. Assim como também a história de que um dos filhos do pastor Cezino Bernardino estaria numa situação difícil porque estaria supostamente vendendo espetinho e ninguém da família dá a mínima pra ele. Esses rumores todo mundo conhece. E seguindo aí o exemplo do Alisson e a sua recomendação, eu nunca toquei nesse assunto porque não tinha prova, não tem como a gente provar. Uma coisa é a gente falar, há rumores, e outra coisa é a gente afirmar. Isso. São horizontes, né? É uma distância longínqua. Entretanto, notaram um detalhe? O Abílio Santana falou também, na entrevista que ele cedeu, sobre um possível espólio que seria do pastor Cezino Bernardino. Estranho, o pai das missões aqui no Brasil não deixar uma herança para os filhos e para a sua esposa. Eu acho muito estranha essa conversa. Eles não comentaram isso. Abílio Santana diz que não existe espólio. Mas fica no ar aí essa dúvida. Porque existe também um outro rumor, e aqui eu não estou afirmando nada, são apenas rumores, que o filho que saiu, né, que foi o último a ficar ali no Gideões Missionários da Última Hora, após aquele escândalo da cervejinha ungida, ele teria aí um salário. Um salário. Ele foi ali jubilado, ganhou na época um valor para passar a presidência a terceiros e ganharia por mês a bagatela de R$50 mil. Pois É o que dizem nos bastidores. Será que nesse bolo foi aí, então, essa ajuda de custo que também foi para a viúva? Bom, são apenas indagações que ficam no ar. Eu me recordo muito bem que o Reuel Bernardino vivia trocando aí de veículo. Isso. Inclusive, ele tinha uma mísera Land Rover Discovery. E isso nós estamos falando em meados de 2017. Vira e mexe, ele estava trocando. E havia afirmações de que ele fazia 4 trocas por ano. Pra você ver como que era a situação, né? Mas e aí, o que vocês acham desta polêmica? Deixa aí a opinião de vocês. Eu gostaria muito que toda viúva tivesse o devido reconhecimento. Obrigado mais uma vez, o carinho e atenção. É isso pelo aí. baixinho. Tá falado. E aí, qual é a opinião de vocês? O Abílio, pra mim, passou vergonha, tá? Essa história da suposta orgia aí lá nos Gideões, eu também já fiquei sabendo há bastante tempo. Inclusive, tem até uma acusação sobre o Abílio, de que ele teria, né, sapecado uma cantora lá, tirado o sangue da cantora, porque, segundo diziam lá, que o negócio dele é desse tamanho, e que ele estrangulou a cantora. É verdade? Não sei, tem que perguntar à mulher dele, né? A mulher dele deve saber. Então assim, como é que a gente vai chegar aqui e afirmar? Não tem como afirmar. Não tem como chegar aqui e dizer. Mas isso rola há bastante tempo. O Reuel também recebe uma bolada. Na época eu fiquei sabendo que era 25 mil. O Carpano atualizou falando que era 50, que é 50 mil. Então, ou seja, é uma coisa milionária. É milionário. O cara, assim, para entregar, para passar o bastão. Olha lá, vocês me pagam, eu passo o bastão. Porque Camboriú, meu irmão, os Gideões, querendo ou não, ainda vai carregar o nome. Não é mais os Gideões. Depois que o Cezino morreu, acabou, tá? Todos os pregadores, todos não. A grande maioria dos pregadores que lá viviam e que, querendo ou não, abrilhantavam o evento, hoje estão no ostracismo. Adeildo Costa, Elcio de Assis, Paulo Marcelo, mas quem? Idecaso, Gilmar Santos. Cadê? Polêmicas, mas o que? Coisas horríveis aí envolvendo o nome deles. Então assim, acabou para um, acabou para outro. Acabou o milho, acabou a pipoca. Deixa aí na opinião de vocês o que vocês acham sobre isso daí. Esse é mais um vídeo. Vamos com fé e fiquem crentes. Valeu!